Boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui novamente na nossa sala de imprensa, principalmente para anunciar o que vamos anunciar hoje, depois de uma grande festa, uma grande confraternização que a gente teve ontem na churrascaria Lobão, com a casa cheia, com os alves fazendo uma grande festa ainda em alusão ao nosso aniversário. Hoje tenho o prazer de anunciar a volta do nosso treinador multicampeão, que é o Sr. Paulo Porto. Como já disse ontem no discurso lá na churrascaria, para mim, um senhor de caráter ilibado, de um conhecimento futebolístico dentro das quatro linhas que ninguém contesta. Está aqui para nos ajudar. Não veio como um simples nome, veio como um nome de convicção e um nome que a gente tem certeza que a gente não está trazendo só um técnico, a gente está trazendo para dentro do Pelotas um homem que tem perícia em administração também de futebol, que vai nos ajudar também fora de campo, além de ser um grande amigo. Eu estou muito feliz com isso, quero passar para vocês um pouco a palavra do professor Tavares, que é o nosso homem forte no futebol e que teve uma participação fundamental para que Paulo Porto viesse, porque já são amigos de longa data e tem uma relação de confiança importante. Desde já, faço aqui o meu agradecimento a ele e vou deixar que ele fale alguma coisa. Bem, boa tarde a todos. Conhecemos alguns, né? Outros não me conhecem, são muito jovens, eu sou muito velho. Né? E talvez esteja aí, na história do Pelotas, na minha idade, um dos motivos que eu me senti, não tendo como nada me furtar disso, meu grande amigo, colega de profissão, aluno, né? E a gente não podia dizer que não ao Pelotas. Apesar de já estar fora disso, talvez até não consiga ajudar muito, né? Por estar já ausente, gosto muito de futebol, vejo jogos, acompanho isso aqui, mas vou tentar fazer com o tempo que eu tenho sobrando aí agora, né, pela aposentadoria, ajudar um pouco o meu clube nesses próximos 8 meses, que o Pelotas precisa sair dessa situação indesejável que se encontra, imprópria, para um clube centenário, com 118 anos de vida, né? Com uma grande torcida, com uma história maravilhosa, com um patrimônio invejável, como tem alguns que gostam de às vezes brincar, mas é invejável, sim, é por isso que eles brincam. Então, nós agora temos vários patrimônios do Criança Pelotas. Um jovem presidente, promissor, que está tentando reverter a situação do Pelotas, um técnico de grande conhecimento da área. Todas as vezes que teve no Pelotas, ele levantou um troféu, nos ajudou. Uma pessoa que trabalha no futebol porque gosta, porque vocês sabem que tem outras profissões, que ele está aposentado, Paulo, né? E quando o Paulo me disse que a esposa dele ficou muito contente, queria voltar para a Boca do Lobo, disse publicamente ontem, não estou nem pedindo licença para ele para dizer que é verdade, disse ontem um jantar que tinha mais de 200 pessoas. Nós ficamos muito felizes, porque há uma identificação dele e da família com o nosso clube. Sabemos que vamos tentar, dentro do nosso poder financeiro, ser bastante competitivos, tá? Vamos tentar ajudar. Vocês têm que ter em mente que nós vamos ter sempre uma relação de muito respeito com vocês, de muita educação. Claro, gostaríamos que vai ser assim, com certeza, que a recíproca seja verdadeira. E que toda que houver dúvidas, liga para o Paulo, liga para o presidente, para mim, para o Cláudio Prestes, que vai estar junto, e outros. O Dr. Gastor, conversei com ele ontem, não vai me dizer que não também, o Aleixo. Então nós vamos fazer um futebol bem encorpado, como o Paulo gosta, de diálogo. Isso é uma das grandezas de uma pessoa saber dialogar. Né? Isso evita e diminui a margem de erros. Né? Então nós teremos aqui essa intenção. Não quero pegar entrevista para mim, entrevista do Paulo. Né? Então eu sou um mero ajudante. Tenho em mente, e ontem conversava isso, que são 16 clubes, é mais difícil ficar entre os dois
tá? Os 14, infelizmente, mas o Pelotas vai lutar, como sempre tem lutado, para chegar lá entre os dois. O Pelotas fazem 2 anos que está na segunda divisão, vai para o terceiro, mas sempre belisca lá no penúltimo mata-mata. Então eu acho que é uma coisinha ali, um jeitinho nós vamos chegar. É que a nossa ansiedade, como a de vocês, é tão grande para ver esses clubes aqui da cidade bem, tá? E nós aqui no Pelotas estamos explodindo. A torcida está explodindo. Nós não aguentamos mais. A outra vez que o Pelotas caiu, ficou 4 anos. E eu tenho certeza que não foi tão sofrível, não foi tão tenebroso como está sendo agora há 2 anos. Tá? Por todas as contingências. Os mercados vêm apertando tudo, o dinheiro vem diminuindo, não é o Pelotas, são as grandes empresas, tudo vem sendo apertado. Então, cada vez mais dificuldade, bater uma porta, quem dá uma 20 dá 10, ou não dá mais nada, ou auxilia, ou faz patrocínios. Então, nós vamos ter que trabalhar muito, primeiro, para buscar as receitas. E segundo, muito mais ainda, eu sei que essa é a ideia do Paulo, para mudar bastante o perfil do jogador que nós queremos e que nós gostamos, né, Paulo? Bom, passo a palavra para o Paulo, tá? Eu estou à disposição sempre que for possível. Não preciso, eu acho, não, eu penso que é tal notícia. Liga aí, WhatsApp hoje não é banda. Inclusive fica registrado. Se eu te disser uma mentira, está lá registrado. Entendeu? Então, vamos trabalhar juntos, vamos acreditar, tá? E acho que vocês têm, me desculpem, tá? Não estou tirando a minha opinião, não. Tem que tentar ajudar. Não é o Pelotas, é o adversário, o Grêmio Atlético Palmeiras. Vamos puxar esses clubes para cima. Mas não tem essa. Vai ficar bom para nós, vai ficar bom para vocês também, que trabalham com os clubes. Não é verdade. Então, bom para a imprensa, bom para a cidade, bom para todo mundo. Futebol, hoje é um grande negócio, o maior negócio do mundo. É arrecadador, vai trazer divisas para a cidade, uma série de coisas. Muito obrigado, tá? Paulo, vamos lá. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Num primeiro momento, eu gostaria de agradecer ao presidente, o Dr. Rodrigo, o Dr. Tavares, o Prestes, o Vinícius, que foram aqueles primeiros em que a gente manteve contato. O Dr. Tavares foi uma pessoa muito importante, que eu tenho uma amizade muito grande, já de algum tempo, né? E ele realmente foi muito importante nessa minha volta aqui. Eu estou muito feliz de voltar para o Pelotas em função de muitas coisas. Por exemplo, a minha família apoia totalmente. Como eu falei ontem, a minha esposa ontem disse, olha, eu vou ter que apelar, se for junto. Entendeu? Então, ela está engajada também junto. Você sabe que esse apoio familiar é importante para nós todos, né? E a partir daí, né, o Pelotas também me deu muitos momentos, cara. Na minha carreira me alavancou também, porque trabalhar no Pelotas trabalhar num dos maiores clubes do Rio Grande do Sul, né? E então foi um clube que me acolheu sempre, eu sempre tive toda a liberdade de trabalhar aqui, tive todo o apoio, e graças a Deus e ao trabalho de muita gente, e o apoio de todos, daquilo que a gente conseguiu fazer nesse tempo aí, a gente teve algumas conquistas, né? Que certamente foram importantes para o Pelotas, mas para nós também foram muito importantes. E eu estou vindo aqui com uma... Eu tenho uma expectativa, cara, eu tenho uma vontade. Eu tenho a vontade de chegar aqui no Pelotas e criar uma situação, vamos dizer assim, de não as referências que nós tínhamos, né, mas criar uma situação mais alta, mais desafiadora, mais profissional, acompanhar os tempos, acompanhar o que está acontecendo. Hoje o futebol não é muito simples, não. Acabou aquele tempo em que a gente passava a mão num jogador aqui e tinha todo mundo na mão e tal. Não, agora, cara, é mais complexo. Os nossos concorrentes estão se armando também. A gente vê, vamos dizer assim, times que não têm uma representatividade que nem o Pelotas, também lá numa situação bem mais lá em cima, entendeu? E nós aqui com uma cidade que
que vive, que transpira futebol, né? A gente não pode deixar isso morrer. E eu digo para vocês que a minha intenção também, já estava falando ali antes, a gente abrir um pouquinho mais para a imprensa, trazer a imprensa, dar oportunidade à imprensa, evidente que com regras para que não atrapalhe o trabalho, mas que participe mais aqui do dia a dia do clube, porque eu acho um contrassenso vamos dizer assim, o clube, os treinadores fecharem tudo que é treino e dar 10 minutos para a imprensa. É o que a gente está vendo. Que segredo os caras querem guardar, cara? Qual é o segredo que eles querem guardar se está tudo... entra no YouTube, vê tudo sobre o time dos últimos 100 jogos do time, quer dizer, se tem toda a informação. Então, eu acho que isso aí é cercear um pouquinho o trabalho de vocês, né? E a gente também tem essa intenção de abrir um pouquinho mais, de tornar, dar a oportunidade que vocês acompanhem mais e que divulguem mais o trabalho aqui. Bom, outro aspecto que eu acho importante eu falar antes de vocês poderem começarem a perguntar é o seguinte, eu acompanhei, eu vi os últimos jogos do Pelotas, os do Monte Som, do Santa Cruz, mais um outro lá, e fiz a seguinte análise. O Pelotas não tinha nada, não devia nada para nenhum dos times que eu vi. Estavam numa situação de igualdade, certo? Isso quer dizer o quê? Que nós temos que fazer um pouco mais. E esse é o meu objetivo, fazer um pouco mais que a gente fez aqui, para a gente poder buscar essa classificação na primeira divisão. Essa aí é a introdução, que foi um pouquinho grande, mas agora fica à disposição. Bom, boa tarde a todos. Seja bem-vindo, Paulo. Prazer falar contigo. Teu último trabalho no time profissional foi em 2020, né? E neste período, seguiste sempre pensando em ser treinador, estudando, vendo jogos, acompanhando futebol. Era teus planos voltar esse ano ou foi o Pelotas que fez tu voltar? Cara, eu vou começar de trás para diante. O Pelotas era um clube que eu tinha vontade de voltar, certo? Mas durante esse período, eu recebi vários convites. Quando voltou da pandemia, o Guarani de Venâncio me ligou, o Bagé me ligou, o Passo Fundo me ligou, uns 3 ou 4 clubes me ligaram. O Guarani de Venâncio me ligou 2 vezes, que eu sou vizinho ali, certo? Depois, nos anos seguintes, sempre um clube ligado, São Paulo de Rio Grande me ligou. Esse ano, eu fui convidado para trabalhar no Sub-17 do Pinheiros de Taquari, que é o time da minha cidade, fundado pelo meu avô, e que eu joguei 25 anos como amador, atleta amador. Então, eu tenho uma ligação muito grande lá, e eu fui convidado num aperto deles, e eu fui para lá ajudá-los. Aí, quando ele estava na metade do campeonato, o Hélio caiu no Guarani de Bagé. Até o Guarani estava numa colocação legal, ali eu acho que estava em segundo, se não me engano, primeiro, segundo. E eu tinha um compromisso com o meu time, a minha terra e os meus amigos lá. Eu disse não para o Guarani. Disse não. Me segurei até para cumprir aquele compromisso lá, né? E fiquei, vamos dizer assim, nesse período aí, cara, eu fiz curso, eu olhei jogos, hoje sou vice-presidente do Sindicato dos Treinadores, ajudando lá o presidente, seu Adão Alipe Soares, para a gente dar vamos dizer assim, uma organizada maior no sindicato, né, que estava um pouquinho largado em função da doença do ex-presidente. Então, estava colaborando nesse sentido e trabalhando, cara, vendo o futebol. Um cara que nasce dentro de um campo de futebol, nas terras do meu avô, entendeu? Eu nasci lá dentro. Meu Deus, que eu me casei por gente, eu estava dando um chute lá no jogo e depois fiquei esse tempo todo aí, né? Então, tu não consegue te afastar. Tu fica em casa, aí o que tu vai ver? Tu vai olhar primeiro a programação dos jogos, certo? Aí daqui a pouco aparece um curso, aí tu vai fazer o curso. Agora, por último, eu estava lá no Conecta, que é
um departamento da Federação Gaúcha que promove palestras. E eu ouvi a palestra do professor Medina e do auxiliar técnico do Diniz. Então, eu vivo futebol, entendeu? Eu vivo futebol. Então, para mim, eu estava sempre querendo voltar, até porque eu sempre digo para os meus amigos, aquelas pessoas mais próximas, o seguinte: cara, nós podemos nos aposentar de tudo, mas aquilo que está na veia da gente, aquilo não se aposenta, cara. A gente está sempre em função daquilo ali e sempre querendo fazer alguma coisa. Boa tarde a todos, seja bem-vindo de volta à Boca do Lobo, Paulo. Acredito que a grande dúvida do torcedor, inclusive, é um consenso que o time de 2018 foi um dos melhores dos últimos anos, aquele time que foi campeão da divisão de acesso. Nesses últimos anos, o senhor falou de atualização de cursos, vendo jogos, o próprio presidente comentou do quanto o futebol mudou. O que mudou no Paulo Porto, enquanto treinador? Dentro disso, o que o torcedor do Pelotas pode esperar de ideia de jogo? Porque existe esse debate na divisão de acesso, se vale a pena fazer um time mais físico, um time mais técnico. O que o torcedor pode esperar dessa equipe? O que mudou do Paulo Porto nesses últimos 5 anos, quando começar a divisão de acesso, 6 no ano que vem? Cara, eu me acho mais preparado. Eu me acho mais preparado porque a gente fica observando, a gente fica vendo o que está acontecendo, né? E fica estudando também. Uma outra coisa que eu te diria, que eu não vejo que o futebol mudou. O futebol evoluiu. Como ele evoluiu desde os primórdios lá? Ele está em constante evolução. Uma das evoluções que o futebol teve nesse tempo agora foi em função de uma coisa: a mudança da regra do tiro de meta. A mudança da regra do tiro de meta, antes o jogador não poderia receber a bola antes dela sair fora da área grande. Agora ele pode ir lá e sair jogando. Isso aí muda. Por quê? Porque naquela época ficava mais, vamos dizer assim, mais difícil de marcar. Agora tu já pode, né, tá com 2 jogadores mais goleiro lá, tu já pode pressionar a saída ali. Então, são mudanças que a regra, vamos dizer assim, acabou fazendo com que a tua maneira de jogar, a tua maneira de marcar mude também. É uma evolução, certo? Outra coisa, a marcação em 2 linhas de 4, certo? Marcação em 2 linhas de 4. Isso aí estabeleceu algumas regras. Por exemplo, tu tem que passar essas 2 linhas de 4. Como é que tu vai passar? Entendeu? Como é que tu vai botar a bola ali e passar? Quer dizer, então tu já teve que criar movimentações diferentes. Uma coisa que o Guardiola, por exemplo, já há algum tempo, ele puxava o lateral para dentro como volante e largava o volante para realmente já, vamos dizer assim, conseguir criar uma situação diferente para o adversário e dificuldade para marcar. Quer dizer, uma estratégia, né? Então, cara, eu ouvi um termo agora no auxiliar do Diniz, ele falou um negócio e eu marquei aquilo ali. Vocês lembram, tu é jovem, mas certamente tu te lembra, que a gente sempre falava naquele jogada individual, né? Jogada individual. Na época do Garrincha, alguns aqui eu acho que até acompanharam, né? Se não foi na TV, era o mano a mano, pegava, ia pro drible e tal, aquela história, aqueles jogadores mais qualificados, e que a qualidade técnica individual era, né? E agora eu ouvi um termo diferente, né? Até porque o Diniz, que é o treinador da seleção, tem conceitos completamente diferentes, que é o drible coletivo. Já tinha ouvido falar de drible coletivo? Eu não tinha. É uma situação nova, cara. Quer dizer, para ti poder driblar o adversário, tu tem que usar mais de uma pessoa. Não é eu contra ele ali. Porque ele fica difícil de passar. Agora, a movimentação, o uso de um parceiro do lado, outro fazendo uma movimentação aqui,
Quer dizer, marcar uma pessoa hoje é fácil. Um jogador é fácil. Agora, marcar 4 ao mesmo tempo é difícil. Isso é drible coletivo. Entendeu? São conceitos novos, né? Que não mudam o futebol, na verdade, mas é uma evolução do futebol, né? Que ela nunca... Eu já estou pensando, por exemplo, em essa situação de marcação alta lá, aquela história, tu criar alternativas. Não pode ficar, eu vou marcar, vou sair jogando sempre. E se os caras te marcam, cara? Tu tem que ter alternativa, então tu já tem que criar situações novas. E eu acho que é isso que vai acontecer, né? Muito rápido. Até alguns treinadores já têm algumas coisas que a gente vê aí. O Diniz não tem muito, né? Ele sai sempre rápido, né? Então, é isso aí, cara. Não sei se eu respondi, mas eu só colocaria a situação evolução e não mudança. Uma boa tarde a todos. Paulo, seja bem-vindo novamente ao Esporte Clube Pelotas. Queria te perguntar como é que tu tens observado agora esse novo desafio aqui no Pelotas. Como tu falou, né, a evolução do futebol, a evolução de várias equipes que não têm o peso da camiseta, não tem toda a história que tem o Esporte Clube Pelotas, mas que nesse momento tem o dinheiro. Na última passagem, o Pelotas fez praticamente um time de Série A para a divisão de acesso. Dessa vez a gente sabe que a condição financeira é um pouquinho mais difícil. Como é que tu vê esse desafio novo em conseguir, com um pouco menos de dinheiro, fazer uma equipe tão competitiva, principalmente para conseguir superar esses adversários que têm surgido cada vez mais com um poderio financeiro um pouco maior? Eu penso que a construção ela deve ser bem pensada, bem planejada. A construção disso tudo, né? Que a gente tem a oportunidade de iniciar um trabalho que eu acho muito bom, né? E colocar ideias, fazer com que o teu grupo de trabalho te ajude. Eu acho que a gente tem como princípio, e até como combinado, de reunir o pessoal e criar, né, situações de estratégia juntos. Por exemplo, contratações. Contratação não é o Paulo Porto que vai contratar. O Paulo Porto vai botar na mesa, nós vamos discutir, cada um vai ter a oportunidade de avaliar aquele nome, mesmo colocado por mim como treinador, e nós vamos discutir para definir coisas. Então, minimizar erros, né? Com isso aí, a gente, trazendo mais gente, a gente minimiza erros. E, cara, procurar trabalhar da melhor forma possível, criar um ambiente muito sadio aqui dentro, né? Sadio para que a gente possa tirar o melhor de todos, né? Então, eu acho que esse é o caminho, cara. Fazer as coisas bem pensadas, fazer uma base legal, assim, né? E muito diálogo, muita cooperação e buscar, né, uma coisa que eu acho fundamental, cara. Divisão de acesso é divisão de acesso. Jogador com características de divisão de acesso. Não dá para sonhar nós temos 11 craques aqui, vai dar certo. Não, cara. Divisão de acesso é diferente. Gauchão é uma coisa, divisão de acesso é outra. Então, nós temos que pensar isso, escolher certo o perfil do jogador que a gente quer, traçar um perfil que a gente quer, pelo conhecimento que a gente tem, nós todos temos da divisão de acesso, né? E ir atrás disso. Claro, evidente, dentro de um planejamento tático, né? Que eu até já vou dar de lambuja, porque não me perguntaram. Eu penso hoje que acabou aquela história do clube com o time decorado. O time é esse aí, jogar o ano inteiro assim, taticamente. Não é mais assim, cara. Hoje tu tem que ter alternâncias, tu tem que criar situações porque todo mundo sabe como tu joga. E como hoje os caras são muito bem fisicamente para marcar, se tu ficar decorado, os caras vão te marcar, cara. A informação chega, todos os caras estão vendo todos os jogos aí. Então, tu tem que ter alternância, cara. Trabalhar mais de uma situação tática, ter jogadores mais versáteis, que possam fazer mais de uma função, né? Até sem mudar o nome,
mudar a maneira de jogar. Boa tarde, membros da mesa, colegas de trabalho da sala de imprensa SK. O prazer enorme de te rever aqui, Paulo Porto. Eu tive 3 informações importantes hoje. Tavares no futebol, os Cardeais voltando, né? E o Paulo Porto voltando ao Esporte Clube Pelotas pela 4ª vez, próximo do seu 100º jogo. E tu fostes líder ao lado do Fabiano Daich, que está no Brasil hoje, do movimento Futebol Gaúcho, para reformar o futebol gaúcho, estava tão parado. A federação nem discutou, nem te deu a intenção, nem te deu bola à federação, isso é a verdade. Não estou presidente da federação. Mas esse movimento serviu, Paulo Porto, para muitos clubes que estão aí, trazer o futebol de base de novo para os clubes do Rio Grande do Sul. Vai utilizar um pouco essa tua revolução dentro do Pelotas, Paulo? Satisfação de ver mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, te agradecer pela informação dos 99 jogos. Estou muito orgulhoso por isso, né? E também rever todos vocês aqui. Mas, cara, é só cego, na verdade, é que não vê. Pessoal, se nós fizermos um levantamento, agora, esse gauchão agora aqui, façam um levantamento e vejam quantos jogadores do Rio Grande do Sul tem aqui no Campeonato Gaúcho. Façam. A transição do Grêmio em 2020 ou 2021 tinha 21 jogadores na transição do Grêmio, 5 do Rio Grande do Sul. O Pinheiros de Taquari, Série A2 do Sub-17, não tinha um jogador titular de Taquari. 5 do Rio Grande do Sul. O restante tudo de fora. Foz do Iguaçu, Maranhão, tal, São Paulo, tal. Então, pessoal, essa é uma luta que eu acho que, para mim, eu vou continuar. Né, de buscar, de valorizar o jogador daqui, de incentivar que ele, que o pessoal use categoria de base, até porque tem uma lógica nisso aí, né, pessoal? Como é que Flamengo, Corinthians, Grêmio, Inter se safam dos problemas financeiros? Vendendo jogador. Certo? Então, eu acho que nós tínhamos, por isso que eu penso que nós temos que divulgar um pouquinho mais de futebol, colocar mais para a gente incentivar o pessoal a trabalhar mais base e dar oportunidade para jovens. E eu tenho como, não é de hoje não, já é de algum tempo, eu sempre falo em que um clube do interior que queira iniciar esse trabalho aí, ele tem que ter 20% de jogadores jovens. Ele não precisa ter base, categoria de base. Ele tem que procurar 4 jovens, 4 não, mas um correspondente a 20%. Tá? Para manter ali no plantel, para dar oportunidade para os caras, para formar os caras, para de repente, até porque eu tenho essa, vamos dizer assim, eu penso que o atleta que vem aqui, ele vai ter a mesma oportunidade dos outros. Se ele for melhor, ele vai jogar, pronto. Não tem compromisso com ninguém. Então, eu acho que é um caminho que nós temos que seguir. Por isso que eu estou colocando para vocês que vai ser muito importante a participação de vocês. Né? Eu quero vocês mais aqui no clube, dando um espaço maior para que vocês divulguem o clube. Né? Não tem segredo, cara. Não tem segredo. Eu não vou ganhar jogo porque eu não deixei vocês entrar no campo. É idêntico lá um dia ou outro, um Brapel é diferente, entendeu? Um Brapel você tem que cuidar um treino e tal, ou alguma situação estratégica de um dia, mas eu quero que a gente é um caminho que tem que ser trilhado.